Ei, você aí, é isso mesmo, estou falando com você, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida. E eu te faço um convite para se inscrever no nosso canal, o canal da Teolic, um canal onde você verá notícias, manchetes, tudo sobre a modalidade gospel, tudo sobre o mundo gospel, ou pelo menos quase tudo aquilo que nós devemos saber, principalmente no nosso território, o território nacional, o que acontece no Brasil. E eu te garanto uma coisa, tem muita coisa acontecendo e a gente deve prestar bem atenção, porque a liberdade de expressão, ela está sendo tolhida e a gente precisa prestar atenção, porque isso vai com certeza impactar a nossa evangelização, o nosso modo como a gente dissemina a palavra do Senhor Jesus Cristo. E se as pessoas se sentirem incomodadas, elas vão pedir para derrubar o seu canal, o seu conteúdo, aquilo que você estiver propagando, tá? Como meio, como o evangelismo, a palavra do Senhor Jesus. Por isso eu quero te convocar, né, para que você fique atento nas notícias. Nós temos um canal em que nós procuramos extrair informações, né, do meio gospel e também do meio jornalístico, que é a Revista Oeste e também a Gazeta do Povo, tá? Eu não estou aqui ganhando nada e nem patrocinando ou sendo patrocinado por eles ou qualquer parceria, mas eu indico porque eu sei que são jornais sérios, né, mídias que não dependem de verbas públicas, e eles estão de fato nos ajudando, se mobilizando, mas é lógico que tudo tem um custo, né, e precisa ser custeado. Essas pessoas trabalham, têm família, precisam manter as suas famílias, os seus familiares, custo de atividades profissionais, bom, enfim. Mas se você puder se inscrever, se você puder assinar, isso vai ajudar bastante. Nós temos também uma plataforma digital da Brasil Paralelo também, que vai ajudar bastante com comentários e documentários a respeito dos mais variados assuntos, principalmente no que diz respeito à política. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque cada dia que passa, nós estamos vendo um avanço muito grande, né, dos opositores e que querem acabar com a liberdade de expressão e subjugar a população. Então isso que eu estou fazendo aqui, assim como outras pessoas, se isso avançar, se essa ideia ativista avançar, e tudo que nós fazemos aqui pode vir a calhar e um dia ser censurado. Então fica aí, tá, o meu apelo para você. Então bora lá, vamos para o que interessa. E é isso aí, pessoal, a paz de Cristo mais uma vez, e a gente vai falar um pouquinho também, né, lógico, do nosso blog, que você vá lá, tá? Se afilie por meio da conta Google. Se você tem uma conta Google, você pode se afiliar e eu vou te mostrar como você pode fazer isso para também nos ajudar, e assim você vai ficar ciente de tudo aquilo que for postado, tá certo? Então caiu coisa nova, tá? Eu vou estar alimentando o sistema sempre que puder, então apareceu coisa nova, você ficará sabendo, tá? A gente vai aqui, você pode ir aqui em seguidores e clicar aqui para seguir. E se você tiver uma conta Google, você vai ficar sabendo, tá certo? Tem alguns últimos vídeos, como aqui a manchete sobre o ex-satanista, e eu vou estar alimentando o sistema com mais vídeos e com mais conteúdo. Inclusive tem conteúdo novo saindo, né, falando a respeito de alguns assuntos, né, de forma aleatória. E a gente vai explicar, né, como algumas parábolas que saem na Bíblia, no livro de Mateus. Então a gente vai começar, né, a alimentar o sistema com um pouquinho mais de frequência. Atualmente agora eu estou de férias, graças a Deus, 30 dias de férias, então vou aproveitar ao máximo para poder, né, nesse engajamento conseguir alimentar o sistema com o maior número possível de postagens, né, e de alguns artigos, tá certo? Bom, a gente vai discorrer agora, a gente vai procurar um assunto aqui. Eu tô com os 3 sites abertos, né, com 3 manchetes excepcionais. Tem um assunto aqui que eu gostaria de falar, mas vai demandar muito mais, não é só conhecimento, mas é um assunto que é muito polêmico, que tá lá na Eslovênia, tá? Que é a respeito do suicídio assistido, né, ou aquela eutanásia. Então, a pergunta é: você é a favor da eutanásia? Você é a favor do suicídio? Você acha que o suicídio é contemplado pela Bíblia, que Deus perdoa, não perdoa, né? Aí a gente vai entrar num outro mérito, que é se Judas Iscariote foi salvo, não foi salvo, se ele se arrependeu, né? O que foi que aconteceu? Então são coisas que realmente demandam um estudo muito maior, uma gama muito maior, e aí eu quero colocar isso
em pauta, mas não agora. Então a gente vai voltar para uma reportagem que seja um pouquinho mais, que seja menos complicado, tá? Porque é um assunto muito espinhoso e a gente vai também num assunto em que não vai demandar muito tempo, né? Como evangélicos que alertam para o reconhecimento discriminatório de igrejas na Áustria, e nós temos tantas outras manchetes aqui, mas eu gostaria de ver uma em especial, né? E tudo que fala a respeito do Evangelho de Cristo, né? Aquele que nós seguimos, com ênfase na discriminação, né? Na perseguição, no antissemitismo, eu gosto de trazer à tona, porque muita gente hoje em dia, infelizmente, ainda está à mercê, né? O mundo, o Brasil é um país laico ainda é um país laico, não há uma religião definida, né, entre aspas, digamos assim, porque nós sabemos que o governo atua, né, com uma preferência e ênfase em algumas religiões aí que nós consideramos como seitas. Não vou entrar aqui no mérito, mas quem conhece e está acompanhando sabe do que eu estou dizendo, né? Mas a gente tem que prestar atenção, porque elas estão acontecendo, né, essas perseguições. Então não é só a questão de quando nós vemos algum noticiário falar sobre Israel. É fato, todo o povo evangélico, né, todo o povo protestante está na mira dessas oposições, né, dessas pessoas que são terroristas, dessas pessoas que querem, que não aceitam o cristianismo, né, assim como nós vemos em outros países fechado para o cristianismo, né, e quando ainda tem a questão da violência. Então eu vou parar aqui neste artigo aqui, embora tenha outros, mas eu vou me contentar com este aqui. E é uma reportagem que não é tão grande, pelo que eu tô vendo aqui. Na verdade, ela é bem grande, então eu não sei se eu vou conseguir terminar esta reportagem, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Cristianismo corre o risco de ser eliminado. Então, olha aqui, entre aspas, né? É uma situação muito séria em algumas partes do mundo pela perseguição. O governo britânico definiu 10 países prioritários em sua nova política externa, com o objetivo de proteger a liberdade religiosa. Enquanto alguns países são contra, outros ainda são a favores, né? Às vezes com alguns tipos de restrições, mas ainda são a favores. Então vamos lá. O cristianismo enfrenta o risco de ser eliminado de determinadas regiões do mundo diante do avanço da perseguição religiosa, advertiu o David Smith, enviado especial do Reino Unido para a liberdade de religião ou crença. Por isso que é bom que nós, para que as pessoas elejam, né, representantes do mundo gospel, né, do protestantismo no meio político, para que essas pessoas possam ajudar a intervir, né, possam colaborar, possam corroborar, né, para que o evangelismo, para que o povo cristão não venha a sofrer retaliações, rechações, né, venham sofrer, melhor dizendo, ataques, né, e perseguições. Então isso é muito bom e nós temos que orar por essas pessoas. Em resposta, o governo britânico definiu 10 países prioritários, tá, em sua nova aliança externa, com o objetivo de proteger esse direito humano fundamental. Vietnã, Argélia, Índia, Nigéria, Paquistão, China, Síria, Ucrânia, Afeganistão e Iraque. Smith afirmou que esses países foram selecionados devido à gravidade da necessidade aos laços diplomáticos do Reino Unido e à possibilidade de progresso. Deputado trabalhista por Northumberland, né? Ele fez as declarações durante uma entrevista coletiva realizada no Ministério das Relações Exteriores e do Desenvolvimento de Commonwealth, né? Não lembro se assim se pronuncia. Cristãos e ex-colaborador da Tear Fund e da Sociedade Bíblica, Smith anunciou um novo plano estratégico para colocar a liberdade de religião, né, a FORB, como prioridade em países onde minorias religiosas enfrentam repressão ou atos de violência, segundo informações do Religion Media Center. E aqui tem 380 milhões de perseguidos. Então é muita gente, viu, pessoal?
É muita gente mesmo. Nós temos que orar por essas pessoas, não somente em Israel, mas por aqueles que são os nossos pares, os nossos companheiros, né, de luta, né, não só de luta pelo evangelho, mas os irmãos em Cristo que estão espalhados no mundo todo, porque no final de tudo nós somos uma única família. Smith destacou que a perseguição promovida por governos e também por grupos sociais pode se manifestar de diversas formas, desde assédio policial, exclusão comunitária e detenções arbitrárias até negação de cidadania. Perdão. Atos de tortura, ataques contra templos religiosos e até assassinatos. A análise se baseia em dados do Pew Research Center. Olha só, viu? É um negócio complicado. Ele citou dados recentes que mostram 380 milhões de cristãos enfrentam perseguição em todo o mundo e alertou. Abre aspas aqui para ele, ó. A perseguição com base na religião ou crença praticada pelos próprios estados e grupos sociais está ocorrendo em todos os continentes do mundo e de fato está. Mesmo que de forma isolada, né, ou aleatória, até mesmo no Brasil, há sim uma certa perseguição, há sim um certo distanciamento, porque existe um grupo, né, um ativismo que é contra, principalmente aqueles que de alguma forma são apontados pela Bíblia, né, como pessoas que praticam o mal, né, grupos específicos. Então, realmente há uma certa discriminação, né, um preconceito com relação a isso. Intolerância religiosa, e há também a intolerância. Entre os 10 países priorizados pelo Reino Unido, apenas Nigéria, Paquistão e Afeganistão figuram entre os 10 primeiros da lista mundial de perseguição das portas abertas, que aponta os locais onde os cristãos sofrem maior repressão, né? Já os países no topo dessa lista, como Coreia do Norte, Somália e Iêmen, não foram incluídos entre os focos da política externa britânica no momento, né? Mas a gente sabe que há uma repressão também lá. Smith reconheceu que essa lacuna Smith, né, reconheceu essa lacuna e afirmou que países como Eritreia e Iêmen seguem sob uma responsabilidade por meio de esforços contínuos de advocacy, prática estratégica de defender causas e influenciar políticas públicas. Ressaltou ainda que, embora a estratégia seja direcionada, isso não limita a atuação do Reino Unido em outras situações, inclusive na defesa de prisioneiros de consciência em diferentes partes do mundo. O deputado ressaltou que a liberdade de expressão vai além da dimensão religiosa, com toda certeza, né? Trata-se de um pilar essencial para a saúde e o equilíbrio das sociedades. E eu disse já na introdução do vídeo que a questão da liberdade de expressão, ela é abarcada e ela é cláusula pétrea, né? Ou seja, não pode ser mudada. Ela está na Constituição. E isso é uma coisa que está no mundo, né? Ou pelo menos deveria estar na maioria, né? Ou em todos. Mas essa questão democrática, ela tem sido... vem sendo de alguma forma negligenciada por muitos países, e aqui no Brasil não é diferente. A gente sabe que tem um ativismo judicial, e isso não sou eu que estou dizendo da boca para fora, é só a gente ligar a televisão e ver nos jornais, até nos jornais, né, na mídia tradicional, no consórcio da mídia tradicional, a gente vê muitos deles, né, falando sobre o avanço, né, das liberdades de expressão, no caso de instituições como o próprio judiciário, né, negligenciando, passando por cima desses direitos fundamentais que estão lá no artigo 5º da Constituição, né? E aí fica complicado, porque a gente vê dia após dia esses direitos sendo negligenciados, não são observados, né? E, bom, e o que fazer? Então nós temos que orar muito a Deus pelos nossos governantes também e fazer a nossa parte, né, militando, tá, resistindo a isso. Aí ele fala aqui, abre aspas, a intolerância religiosa e a perseguição podem alimentar a instabilidade e o conflito, disse ele. Ele acrescentou que proteger os direitos de crença é crucial para prevenir crises futuras, especialmente em países que enfrentam guerras ou divisões sectárias. Ainda tem isso também, né?
Estratégias. A estratégia da FORB do governo do Reino Unido envolve 5 vertentes. Em primeiro lugar, visa manter os padrões internacionais por meio de organismos como a ONU e a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE. Em segundo lugar, incorporará a questão da diplomacia bilateral direcionada, incentivando missões individuais e alertar a questão da liberdade de religião, tá? Em capitais estrangeiras. Em terceiro lugar, o Reino Unido fortalecerá as coalizões internacionais que trabalham pela liberdade religiosa. Em quarto lugar, o Ministério das Relações Exteriores incorporará a questão da liberdade de religião em sua programação principal de direitos humanos. Então a gente vê aqui que eles têm uma meta, né? E aí eles escalonaram, né, algumas métricas, né, alguns objetivos a atingirem para que eles consigam, de fato, de forma geral, né, como um todo, conseguir frear, pelo menos um pouco, né, parar, né, mitigar ou pelo menos frear esse avanço e que haja um consenso nesses países que tem que respeitar a nossa liberdade, não somente a liberdade de expressão, mas também a de religião. Né? E infelizmente, assim, felizmente, né, o evangelho ele trata de questões que em algum ponto, em algum momento vão entrar em confronto, em contato direto, né, com decisões governamentais quando se trata de um governo que oprime a população. Então, o evangelho é o evangelho da verdade, né? E o que acontece? Países que são autoritários, né? Onde há uma autocracia, onde há uma liderança, onde se tem um regime rigoroso, e essas pessoas não gostam, porque o evangelho vai falar sobre isso também, né? Vamos lá, direitos fundamentais. Nossa, a reportagem é muito grande, não sei se eu vou conseguir terminar. Deixa eu até dar uma olhada aqui para ver quanto tempo nós já temos. Ó, 16 minutos e eu vou tentar fazer ao máximo para que a gente consiga, né, terminar, para que a gente consiga, de fato, terminar essa reportagem aqui sem avançar muito, né, ultrapassar muito os nossos minutos que nós temos aí. Durante o briefing, Lord Collins de Highbury, ministro dos Direitos Humanos, reafirmou que o Reino Unido mantém há muito tempo a convicção de que os direitos fundamentais e o Estado de Direito são pilares que impulsionam a prosperidade e a resiliência global. Engraçado que os nossos governantes aqui no Brasil precisam ler isso, né? Porque ou não sabem ou estão negligenciando. E eu vou na segunda opção. Eles estão negligenciando porque nós já temos isso abarcado na nossa Constituição e o que está havendo é um atropelo disso, né? Ele acrescentou que seu gabinete já havia orientado os chefes das missões diplomáticas britânicas a integrar os direitos humanos, incluindo a liberdade de religião ou crença, em todas as dimensões da atuação internacional. Ele mencionou a libertação recente de 2 indivíduos, o ativista ateu nigeriano Mubarak Bala e o pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo, como exemplos concretos de advocacy eficaz promovido com apoio do Reino Unido. Somente trabalhando juntos podemos construir um mundo onde todos, em todos os lugares, possam viver com dignidade livre para acreditar ou não acreditar sem medo, disse Lord Collins. Durante um debate realizado em abril, Smith destacou que a trajetória histórica do Reino Unido, marcada pela transição da perseguição religiosa ao pluralismo, confere legitimidade à sua atuação diplomática em defesa da liberdade de crença. Ele descreveu o país como aqui excepcionalmente bem posicionado para liderar ações nesse campo, graças ao seu legado de direitos legais e de convivência pacífica entre diferentes tradições religiosas. Vamos para o relatório, seguindo aqui para a finalização da reportagem, que diz o seguinte: a criação do cargo de enviado especial para a liberdade de religião ou crença foi motivada por um relatório publicado em 2019 pelo então bispo de Truro, Philip Mountstephen, acho que é assim mesmo, Mountstephen. O documento revelou que muitos funcionários do Ministério das Relações Exteriores desconheciam a extensão da perseguição religiosa ao redor do mundo. A partir dessas
constatações, foram feitas recomendações para que a liberdade religiosa fosse oficialmente incorporada à política externa britânica. E tem que ser, porque querendo ou não, os evangélicos, né, o protestantismo, ele veio de muito longe, não nasceu agora. Então, querendo ou não, todos os povos, você vai ter vestígios, né? Nós vamos ver pessoas descendentes de judeus, porque o evangelho ele veio lá de Israel, veio de Jerusalém, e então houve também as diásporas, né, em Israel, onde os judeus se espalharam pelo mundo, o evangelho se espalhou, né, Então a gente vê que em muitos países sempre vai haver resquício do evangelho, pode ser em menor número ou maior número, mas sempre haverá. E o que tem que haver é o respeito a essas pessoas e as suas crenças. Deixa eu ver aqui, ó. Smith defendeu a liberdade. Segundo ele, garantir esse direito fundamental tem o potencial de abrir caminhos para novas oportunidades e liberdades, permitindo que essas nações alcancem prosperidade. Ele reafirmou ainda seu compromisso em pressionar o governo britânico a agir com firmeza nesse campo. Nossa, nós terminamos aqui, chegamos a tempo. Eu acredito que nós passamos um pouquinho, mas deu para poder ler bastante essa reportagem, chegar ao fim e a gente poder extrair aquilo que realmente eu queria extrair e falar, né, de uma forma mais completa. A gente está aqui já com 21 minutos. Quero agradecer a sua presença, os novos inscritos, e pedir que você nos ajude, que você compartilhe. E, bom, o importante agora é que tanto eu quanto você, né, e que vocês aí do outro lado, que vocês se conscientizem, né, a gente deve espalhar isso, deve compartilhar, para que nós possamos acelerar o passo. Essa que é a verdade, né? O evangelho está seguindo, tem pessoas que acreditam que nós já estamos no princípio das dores. Apesar de parecer de muitos aspectos, né, de muitos dados, informações e situações apontarem para isso, eu acho que o princípio das dores ainda está um pouquinho longe mesmo, né? Porque a gente vai acompanhar outros cenários que compõem pelo menos a parte das últimas coisas, que seriam, né, a parte apocalíptica. Algumas coisas ainda faltam se complementar, né, serem executadas para que de fato a gente comece a entrar no princípio das dores e aí vir as tribulações e tudo mais. Mas a gente sabe que a gente está muito perto dela devido à situação, caos econômico no mundo, né? Essa diferença de câmbio. Então nós temos aí sanções de países, então nós temos guerras, e essas coisas estão muito próximas mesmo. Então isso significa que o evangelho, de uma certa forma, nós estamos percebendo que cada dia que passa, né, não é Jesus está voltando, Jesus voltará, mas cada dia que passa nós estamos mais perto dessa verdade, dessa realidade, e isso está mais próximo, porque o mundo está avançando, né, na iniquidade, no pecado e nas outras coisas que Cristo nos deixou avisando com respeito ao Sermão do Monte. Então a gente vê que a gente precisa realmente acelerar, caminhar mais rápido, se entregar, se santificar mais, falar mais de Cristo, né? E isso é uma prova disso, né? A gente sempre vai ter algumas nações, umas ajudando e outras perseguindo, mas de uma forma geral, vai chegar um tempo em que vai ficar cada vez mais difícil falar de Cristo, falar do amor de Deus, pelo esfriamento da fé de muitos, né? A questão de se apostatarem, né? Tantas coisas acontecendo e as pessoas não terão tempo para isso, como também na questão do antissemitismo e da perseguição, tá certo, pessoal? Então fica aqui as minhas considerações finais, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam contigo, que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.